Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 30 de maio de 2024, né? Estamos começando o momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando pela palavra do Senhor, amém? Honra e glória do Senhor Jesus. A gente está na maratona de 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? Amanhã a gente termina 2ª Tessalonicenses e vamos que vamos. Deixa Deus falar aos nossos corações. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmero, Pai. Eu apresento Lara, família, o ministério, chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Eu te peço, Senhor Deus, me ajuda a te servir, me ajuda a ter temor e temor de ti, me ajuda a ter sabedoria e entendimento, Pai, para te buscar. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nessa hora também, Pai, eu apresento, Senhor Deus, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado do ouvido. Vai de encontro com ela. Abençoa, sustenta. Se tiver alguém desempregado, o Senhor abre a porta. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor cure. Ah, Senhor, eu não sei. Se tiver alguém que quer ser privado, o Senhor venha libertar. Senhor, se tiver alguém, Pai, sofrendo obras de macumbaria, ataque de Satanás, que o Senhor venha jogar por terra, desfazer toda obra maligna, toda investida das trevas nesse dia. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Estamos em 2ª Tessalonicenses 2, hoje a gente vai estar lendo 2, e amanhã a gente vai estar lendo 3 para estar terminando, amém? Então vamos lá? A meditação da palavra hoje que tá meio claro assim, porque eu fechei a cortina do lado de cá e abri o vitrô. Aliás, fechei, empurrei o vitrô para lá e tá entrando a claridade aqui da sala. Mas vamos lá. O homem do pecado, amém? Diz assim: irmãos, enquanto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, estando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Eita, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que você colocou no meu coração. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albana, acho que eu esqueci de falar. Tá bom? Essa palavra aqui, né, tá falando o quê? Da vinda, da segunda vinda de Cristo, né? Mas ele fala, Paulo também escreve aqui sobre as reuniões, sobre as cartas que ele escreveu para estar explicando aos irmãos em Tessalônica, né? Ele diz também aqui no 1 bem assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com ele, rogamos a vocês. Então, assim, ele já havia tido reuniões, já havia falado, né? E Deus estava revelando para Paulo mistérios que haveria de acontecer. Então, ele diz aqui no 2, diz assim: que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado.
Então, o que que acontece? Eles estavam, então, ele falando, né, que a vinda de nós, que por palavra, que é por cá, supostamente a vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, ele estava pedindo para eles não se abalar, né, porque eles estavam abalados e tava assim, como é que se diz? Tava tendo uma falta de estabilidade, porque eles estavam com medo, né? Mas Jesus tinha dado várias instruções para os discípulos também haviam passado para Paulo e Paulo havia passado para eles. Então, assim, mas é uma profecia que vai se cumprir, né? E ainda não se cumpriu, a gente está falando de mais de 2000 anos atrás, né? E essa profecia, depois, mais para frente, ela vai estar bem explicada em Apocalipse, né? Quando o Senhor se apresenta a João, né? Na ilha de Patmos. Então, vai estar falando melhor sobre os últimos tempos. E diz também assim, que a carta, né, era vinda deles, né, mas era tipo assim, uma comunicação, era uma revelação inspirada, uma profecia inspirada pelo próprio Deus. E ele estava explicando para eles sobre essa carta. Ele estava falando assim também, para eles não, como é que se diz, cair em falsificação, porque aí tinha falsos profetas, né, já tinha nessa época, né. O diabo ele sempre vai usar pessoas para nos enganar. Então Paulo estava ali falando e combatendo as ideias finais, né, de que de mentiras que estavam sendo lançadas, mas que Jesus, né, bem dizer, já venceu o anticristo, né? É só um sopro. Aí ele vem no 13 e diz assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes, aquele dia virá, a apostasia, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é a apostasia? Quem é o homem do pecado, né? Quem é que Paulo está falando? Então, vai ser aquele, o anticristo, que está em Apocalipse 13, né? A gente sabe que o anticristo ele vai fazer de tudo, para levar quanto mais pessoas ele puder para o engano, né? Porque o quê? Porque ele é rebelde, ele fez rebelião desde o começo, né? Ele é a rebelião, ele é o pecado, né? Então, assim, e Satanás é quem? É o líder das forças das iniquidades. Então, assim, ele tá lutando até hoje comigo e com você, né? E muitos não entendem, não conseguem entender o mistério do evangelho. Então, esse anticristo, ele vai estar lá em 1 João 2:1-18 também, né? As últimas cartinhas. E vai estar também em Apocalipse 13, esse anticristo vai estar falando dele. Mas ele não é o Satanás, tá? Ele é o filho da iniquidade que é levantado. É um homem, né, que vai levantar o homem do pecado, né? Incitado por Satanás para querer persuadir as pessoas na mentira e no engano, né? E também esse filho da perdição, ele vai ser muito orgulhoso, vai ser uma jactância assim tremenda, né? E com a jactância dele, já é certa a ruína dele, porque já foi predito, né? Pelos profetas e pelos irmãos aqui que escreveram o Novo Testamento, todos inspirados desde o Velho até o Novo pelo Espírito Santo de Deus, né? E então vai, e vamos que vamos. E aí diz no 4 assim: este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então a soberba dele é tanta, a jactância dele é tanta, que ele vai sentar e dizer que ele é o próprio Deus, né? Que ele é Deus, né? Por quê? Porque ele quer adoração para ele. Então, a gente não pode dizer que é meramente um homem político ou militar, a gente não sabe, né? Mas vai ser alguém que vai reivindicar uma posição acima de Deus, né? Vai querer estar acima de tudo que diz respeito a Deus, a glória de Deus, né? Ele vai querer adoração para ele, vai até alegar mesmo que o santuário de Deus é aqui na terra, que é ele. Então, assim, é coisa terrível, né? Ele vai fazer um edifício físico, ele vai se sentir o Deus, né? A gente vê hoje vários minis anticristo, né? Que faz isso, se sente, se acha que é Deus. Mas esse aí, o filho da iniquidade, é terrível. O homem do pecado vai ser pior do que esses que já estão aí, né? Na apostasia. Então, e ele vai fazer assim, pronunciamentos, blasfêmias contra Deus, coisas terríveis, né? Aí no 5 diz assim: não se lembram de que quando
eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas. Então Paulo já falava com ele, explicava. Ele vem no 6 e diz assim: agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo? Aí ele diz no 7: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, assim, o que está detendo, né? A gente sabe que é o quê? É oração, que é a presença do Espírito Santo de Deus aqui na Terra ainda, né? Então, são várias coisas ainda. A presença de Deus, o povo de Deus aqui ainda, né? Tem muitas coisas que ainda não aconteceu, mas assim, o Espírito Santo de Deus e o ministério do Espírito Santo de Deus é o que ainda detém, né? O anticristo mediante, como é que eu posso dizer assim? Junto com a igreja, né? E outras coisas mais da raçuda como é que Deus tem deixado, né? A fé, a nossa luta, né? A nossa santidade, tudo isso é ainda o que tem ainda é detido ele, né? É o que tem ainda. Mas logo, logo, ele vai se manifestar, ele vai se revelar, né? O ministério da iniquidade. Então, assim, e não vai ter como, né? E então ele será como? No 8 diz assim: então ele será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, né? Então, quer dizer, ele vai anteceder a vinda de Cristo. Por isso que a gente tem que estar atento, igreja. Porque se você não tem, aleluia, o Espírito Santo em você, você é levado por engano, por vento de doutrina. E o diabo, ele engana mesmo. Porque a gente vê que nesses últimos tempos tá um engano aí de que você é o que você tem. Você é salvo pelo que você tem. Não é mentira, né? Você é salvo pela fé em Cristo, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, né? Mas o diabo, ele vem sempre mentindo. Ele tem usado muitos ministérios, pessoas que pregam isso, né? E as pessoas acreditam nisso. Mas tudo isso é efêmero e passageiro. Nós temos uma alma que é eterna, tá bom? E esse mistério da iniquidade, né? É algo assim também que a gente também... como é que eu posso dizer assim? É um mistério mesmo. É um mistério mesmo de Deus. Mas é um mistério da iniquidade, né? E a gente vê que muitas vezes esse mistério, ele já está aqui. Ele se mostra presente. A gente vê no nosso mundo, no mundo inteiro, ele se faz presente, né? Usando autoridades, usando as pessoas, com guerras, com espírito do engano, né? Onde as pessoas têm morrido. Assim, uma pessoa deixa pessoas morrerem de fome, mas assim, querem ir para a lua, querem ir no fundo do mar, gastam milhões, horrores, trilhões, né? Bilhões, né? Que pode ser investido, mas o inimigo, ele cauteriza, né? Ele cauteriza a mente das pessoas com orgulho, com jactância, com soberba. A pessoa quer, entendeu? E isso faz matar indiretamente muitas pessoas, né? Poderia ser investido em alimento, na saúde, sim, mas não. Mas a mentira, né? A jactância de Satanás, né? Lançando seus dados inflamados, seu mistério para muitos que aquele que nele confiam tem sido usado por ele. Infelizmente, né? Esse mistério da iniquidade, ele já opera, né? De forma oculta, mas opera, né? Então a gente vê também que Deus, ele tá nos revelando, ele sempre nos revelou, né? Essa iniquidade já está operante, ela já está operando. Tá aí na Terra, a gente vê. Mas ela vai ser eliminada. Tá só aguardando o fim dela, né? Porque já está decretado por Cristo. A gente vê também que quando será revelado o homem do pecado, o perverso, né? Seu aparecimento, Jesus o matará, ele será morto com o sopro da sua boca, o homem do pecado, né? Apesar de ser impressionante, mas vai ser dessa maneira mesmo, né? Porque todo o poder, toda a glória seja dada a Cristo, né? E Cristo facilmente, todo o poder é para o Senhor Jesus, né? Então a manifestação de Cristo e o arrebatamento, as demais coisas que ocorrerão, serão para destruição, que já foi decretada. Aí no 9 diz assim: a vida desse perverso é segundo a ação de Satanás. Quem é que está por trás dele? Quem é que está operando? É Satanás, né? É Satanás. Aqui eu disse assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Que é o que ele faz até nos dias de hoje, né?
E aí vai dizer aqui no 10 assim, ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram a verdade que os poderia salvar. Então Deus vai deixar, vai entregar, né? Então assim, o que acontece? A respeito da vinda, Satanás, o que acontece? Da vinda de Cristo, Satanás, ele vai preparar todo o poder mesmo, vai levantar o homem da iniquidade, né? E vai ser levantada muitas falsas impressões, mentira, né? Poder, prosperidade, paz, muito engano, né? Esse é o anticristo, muito engano, né? Aleluia! Mas o nosso Deus, ele está nos avisando. E quem? Como diz no 10, né? Fará uso dessas formas de engano e justiça para que estão perecendo, porque rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. E muitos vai rejeitar. Por quê? Porque as pessoas querem o que é fácil, né? E esse engano, os propósitos, os milagres, né? Então, assim, então eles preferem aceitar a incredulidade, a mentira, o engano e rejeitar Cristo, né? Deliberadamente, assim, intencionalmente, porque eles querem, né? Então, vai rejeitar Cristo. E vai acontecer o quê? Rejeita o evangelho, rejeita Cristo. Blasfêmia contra Cristo. Né? É terrível, igreja. E a gente vê que hoje não é diferente. Pessoas que dizem que servem a Deus blasfema na mentira, no engano, na prostituição, na pedofilia, no roubo, em tudo, né? Mas naquele grande dia, filha, não tem salvação para eles, né? Então, ele diz assim no 11, por essa razão Deus lhe enviará um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Deus vai permitir, né, que creiam. Você vai crer? Seja tão... Porque Deus, igreja, é assim, Deus, ele conhece o coração do homem, daí ele sabe para quem é voltado verdadeiramente para ele e quem não é. É a mesma coisa quando a gente pega e fala assim, mas por que Deus aceitou a oferta de Caim e não aceitou a de Abel? Porque Deus conhecia o coração de Caim. E Deus conhecia o coração de Abel também. Né? O coração de Caim era mau, o de Abel não. No entanto, que Caim vai e mata seu irmão por inveja, né? É nítido. A gente vê, né, essas coisas, a rejeição por Deus. Muitas pessoas aparentam uma coisa, mas no coração está rejeitando a Deus. E Deus, ele conhece o coração do homem, entendeu? E Deus vai castigar todos, né? Porque é uma grande mentira, né, o diabo. Porque o homem do pecado é a grande mentira. Ele quer descaracterizar tudo que diz respeito a Deus, tudo que diz respeito a Cristo. E tudo que diz respeito ao pecado, ele diz que não é pecado. Por quê? Porque é o papel dele, né? E ele diz assim, Jesus diz assim, e sejam todos, vai ser porque todos, sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Quantas pessoas rejeitam? Fala, quantas pessoas rejeitam a Bíblia? São muitas, igreja. Chega a dar nojo a pessoa pegar e inverter a Bíblia, sabe? Para pregar a palavra do Senhor por bel prazer. Nossa, isso é muito triste. É o que você mais vê. Distorce a Bíblia para ganhar dinheiro, para arrecadar dinheiro, e as pessoas nadam, né? Principalmente os psicopatas da fé nadam, tem de baseada, né? Mas é Deus, né? Muitas vezes permite a sua paixão. Seu foco está onde? Em Cristo. Está na salvação. Deramanda sou. Onde está o seu foco? Né? Você crê que Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Que nós estamos aqui simplesmente como forasteiro? A palavra já preguei, já estudei sobre isso com vocês. Né? Mas muitos não, eles querem um bem material. Quando a gente morre, a gente não leva nada. Nem a roupa que a gente pede para colocar, ninguém coloca. Né? E diz aqui no 13... exortação à perseverança. Mas nós não devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Mas quem nos escolheu foi Deus. Então assim, mas se eu rejeito a Deus, não tem mais salvação para mim. Se você rejeita a Deus, não tem mais salvação para você. Você tá entendendo? Então é muito forte, igreja. Olha só, mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A gente falou sobre isso na estante. Mas qual é a obra santificadora? Né? Ele nos escolheu por amor. Deus nos elegeu por amor.
E aí você vai rejeitar? Igreja, né? É uma eleição assim eterna. É Deus nos elegendo desde a eternidade, falando assim: você é meu, desde o princípio você é meu, aleluia. E essa obra santificadora na minha vida e na tua é só pelo Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Esse é o aspecto da salvação, né? A santificação é um aspecto da salvação, porque se você crê na salvação, você não vai se envolver com coisas obscuras, né? É forte demais, igreja. Eu até choro, sou chorona. Quando eu ouço as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, ela entra assim, sabe? E às vezes a gente vê assim, nossa, a grandeza da palavra de Deus. E às vezes as pessoas não pregam, não é pregado porque não dá dinheiro. Não é pregado porque não dá lucro. Não é pregado essas coisas, né? Diz assim, não é algo reservado a cristãos especiais, é a todos, né? Então assim, se você aceitar e rejeitar o mal, o pecado, a carne, ora, Amanda, sai. Então você é o eleito, você é o escolhido, né? Então, assim, e a gente vê também nesse versículo aqui que, né, a obra santificadora do Espírito, a gente vê a Trindade aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus trabalhando, né, por mim, por você. Tremenda igreja. Né? Em 1 Tessalonicenses 1 também, 1 a gente vê também, né? E você, a igreja, né, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, ali o amor, né, triuno de Deus por mim e por você. E é tão tremenda igreja que ele diz aqui assim no 14, ele os chamou, olha que lindo, para isso, por meio do evangelho. Deus nos chamou por meio do quê? Do evangelho de quem? De Cristo, né? O próprio Jesus, ele nos chamou por meio ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho a fim de tomarem posse da glória do Senhor Jesus Cristo, né? Toma posse, igreja. Toma posse da glória, né? Porque desde o passado ali, quando Cristo veio, pode dizer que desde o começo essa luta, né? E quando Cristo veio, né? A gente passou a ser templo do Espírito Santo de Deus, porque no Velho Testamento o Espírito era sobre um profeta, sobre um juiz, sobre um rei. Hoje todos nós somos templos de Deus. Basta a gente querer a santidade, né? Ela tá aí para todos que querem, que realmente, né, querem adorar e servir a Cristo. E ele vem mais aqui assim, né? E ele fala assim, é um chamado divino, é uma realidade, é um presente de Deus, né? Esse evangelho é um presente de Deus, é tudo para a glória de Jesus. Mas só entende o mistério? Aleluia! Quem quer, igreja? Quem não quer, não vai entender. Quem não quer largar as drogas, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, a fornicação, a prostituição, tudo que agrada a carne, não vai entender. Não vai, não adianta. Não adianta, igreja. Às vezes as pessoas até tentam, sabe? Eu vou naquela igreja porque eu posso ser homossexual e tá lá. Porque eu vou estar, enganando o meu ego. Você tá entendendo? O filho da iniquidade já atuando, Satanás já atuando, né? Com o espírito do engano, né? Eu vou estar aqui na igreja, sentadinha, mas eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso enganar. Você pode enganar a si e aos outros, menos a Deus, menos a Trindade. E diz aqui no 15, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Essas tradições, elas eram no Velho Testamento, aí depois vem as doutrinas que eram transmitidas no Novo Testamento para os cristãos, né? Que é os pequenos Cristo, que somos nós, né? Porque no Velho Testamento os 10 mandamentos resumiram-se amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, né? Não vamos fazer imagem de escultura, Deus não toca a glória dele por ninguém, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai enganar, porque tudo isso fere os 10 mandamentos que resumem a 2, amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo, né? Então, é algo que a gente tem por obrigação, como servos do Senhor, cumprir e fazer com alegria. Gente, essa palavra é maravilhosa. Mas muitos não querem, porque causa um desgaste na carne. A carne, ela tem que ser morta, e ela não quer. No 16 diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, eterno o quê? Eterna consolação e boa esperança pela graça. Dei ânimo ao coração de vocês, os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavra.
Ele tá falando assim, ó, vocês têm que fazer o bem, vocês têm que ser diferentes. A gente acabou de falar. Nós temos que ser diferente, igreja. Numa igreja onde uma irmã se levanta para caluniar a outra, você não pode estar no meio. Numa igreja onde um pastor rouba, você não pode ser conivente com o pastor. Muitas vezes Deus permite que a gente fique nesse lugar para mostrar que a gente é diferente. Não vai. E vai causar o quê? Vai causar repugnância àqueles que já estão nas trevas, que não entendeu o mistério do evangelho. Mas você é a luz nas trevas. Eu sou a luz nas trevas. Então é nossa obrigação mantermos-nos firmes na palavra do Senhor. Entendeu? Firmes. Sede firmes e fiel. E diz aqui. Por quê? O que acontece? Porque na primeira carta, né? Ele tinha muita oração, tinha muita busca, ele explicava, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, porque sem oração a gente não consegue se conectar a Deus, porque Deus é espírito, convém que adora espírito em verdade, né? E ele diz assim, dê ânimo, por quê? Para fortalecer, né? Juntos, nós estamos juntos ali em oração, uma visão, fortalecimento em oração, porque a gente só vai se fortalecer orando, buscando, né? Porque vai produzir o quê? Ações do juízo da fala. Se eu oro, se eu tenho um caráter em Cristo, forjado por Cristo, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou enganar. Né? A inveja, ela até vem, mas eu vou repreender, eu não vou deixar ela tomar conta de mim. Mas se eu sou uma pessoa que não estou convertida em Cristo, misericórdia. É terrível. Que Deus venha falar melhor aos nossos corações, amém? Não seja invejoso, não seja invejoso. Deus abençoe. Ficar na paz. Olha, que esse feriado de Corpus Christi seja uma bênção, amém? Na tua vida hoje.